Olá, paz do Senhor Jesus, aos meus irmãos. Estamos aqui no programa Profissões Bíblicas. É um programa que faz parte da TV Manaína e também da Igreja Cristã Maranata. Para quem não conhece, nós fazemos parte ali no YouTube, o canal oficial Igreja Cristã Maranata. Você pode entrar, curtir, compartilhar, comentar. Nós estamos aqui sempre atentos ao seu comentário. E temos aqui hoje, para tratar das profissões, aqui dois pastores comigo, o pastor Jadson e o pastor Vitor. Paz do Senhor, pastor Felipe, pastor Vitor, paz do Senhor. Também os demais irmãos participam conosco. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, irmãos. Amém. E para o tema que nós vamos tratar hoje, nós iremos tratar sobre o juiz, né? E para isso, como base, texto base, nós vamos ler aqui, está lá em Êxodo 18 e o verso 16. O texto diz assim: quando tem algum negócio, venha a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Então nós, quando observamos aqui esse texto, né, que já tratando sobre a vida de Moisés. Moisés é considerado aqui vamos dizer assim, o primeiro legislador, porque ele tinha, né, ali a orientação no monte das leis e ele pôs elas em prática. Então ele aqui fazia esse julgamento, né, essa parte em colocar. E aqui, meus irmãos, vale um adentro que o juiz, né, ele sempre traz ali um balizamento, né, dentro de uma lei. A lei é uma baliza e ele vai sempre julgar dentro daquilo que está dentro da lei. E quem escreve as leis são os legisladores, né, outros cidadãos que vão e escrevem. No caso da palavra do Senhor, ela foi escrita pelo próprio Senhor, entregue a Moisés ali nas tábuas da lei. Então ele já tinha toda a orientação, tudo aquilo que ele deveria ensinar, né, à população e também julgar as causas diversas que chegavam ali para ele, para o povo, né? Mas sabemos que nosso caso aqui, né, pastor Jadson, eu vou chamar o pastor Jadson aqui. Vamos falar assim um pouquinho mais técnico, né, pastor Jadson? Como é que seria um juiz, né? Qual é a função realmente desse legislador, né? E quantos juízes? Tivemos até um livro, né, de juízes na Bíblia, né, que fala aí do período ali estabelecido por Israel e até mesmo um pouquinho antes mesmo de chamar o pastor Jadson, né? Vale salientar que isso não era uma exclusividade do povo de Israel, né? Nós vemos que na antiguidade já alguns outros povos tinham seus códigos, suas leis, e eles seguiam e tinham seus próprios legisladores. É claro que o nome juiz, né, aquela pessoa que ali de fato, né, a pessoa que ia julgar a causa, poderia ser também estar no papel de um rei ou outro, que até o pastor Jadson vai trazer aqui para nós, né? Então, pastor Jadson, vamos lá. O que é que você entende aí? Qual é a função? Explica para nós melhor essa função aí de juiz, de julgar. Como é que está relacionado hoje tecnicamente isso aí? Amém. A primeira coisa que a gente precisa entender, pastor Felipe, é que essa função, né, de juiz, ele foi estabelecido de maneiras diferentes de acordo com o passar do tempo, né? Quando a gente olha especificamente para o povo de Israel, nós vamos ver que a função de juiz, ela era uma função exercida normalmente por aquele que estava exercendo a liderança sobre o povo. Por exemplo, no caso que o pastor citou de Moisés, né? Se a gente olhar historicamente, o período de Moisés não faz parte do período dos juízes da Bíblia, né? Mas a gente vê que Moisés foi um homem que julgou as causas do povo, né? Foi aquele que recebeu do Senhor as leis, né, os mandamentos, que repassou para o povo, que fazia com que a palavra do Senhor fosse cumprida. Nós vamos ver o próprio Josué, né, que sucedeu Moisés, também exercendo essa mesma função. Até que a gente entra naquele período da Bíblia, né, que é o período de juízes, né? O que era esse período de juízes, né? O que eram juízes, né? Os juízes eram homens, né, ou mulheres, como tem o caso de Débora, né, que foram levantados por Deus para exercer essa função, né, diante do povo. Então, quando o povo tinha qualquer demanda, né, qualquer impasse entre alguém, né, ou alguma situação, o povo levava essa demanda até os juízes, que era aquele que liderava o povo, e ele tomava a sua decisão, né? Ele fazia ali, ele arbitrava entre as demandas, né? Uma coisa importante é entender que o Senhor, ele deu toda a condição para que os juízes, eles cumprissem bem o seu papel.
quando ele entrega toda a sua lei, né, a Moisés, né, e durante aquele período ali os 5 primeiros livros da Bíblia, né, somente Levítico, nós vamos ver ali que Deus dava todo o recurso para que os líderes do povo pudessem julgar bem a necessidade do povo, né, aplicando as leis que o próprio Senhor tinha dado, né. Então Israel era um povo que vivia muito bem por isso, porque a lei que Israel cumpria foi uma lei dada pelo próprio Senhor, né, e o trabalho do juiz era aplicar essa lei de maneira sábia diante do povo. Quando a gente sai do período de juízes, que termina com Samuel, né, e entra no período da monarquia, que é quando começa a ser estabelecidos os reis em Israel, nós vemos agora que os reis, eles passam a exercer essa função de juiz. Então nós vamos ver em diversos momentos na Bíblia, né, as pessoas indo, por exemplo, até Davi, para levar a Davi a sua demanda, né? Até naquele momento em que Absalão ele se coloca na porta para receber aqueles que iriam levar suas causas a Davi. Nós vamos ver com Absalão, ou melhor, com Salomão, né? Com o caso das 2 mulheres, né? Quando há aquele impasse de quem que era a criança e elas levam até ele para que ele pudesse julgar aquela situação, né? Mas sempre nós vamos ver que esses juízes eles exerciam, né, aquela função baseada na lei que o Senhor havia dado, mas baseada também na sabedoria, né, que eles haviam recebido da parte do Senhor. Então nós vemos que ao longo do tempo, né, a forma como essa função é exercida, ela vai sendo variando até chegar aos dias atuais, né, quando nós temos homens, né, específicos que exercem apenas a função de julgar o povo, né? Isso aí. E aí é importante, né, meus irmãos, lembrar que esse julgamento vem sempre porque há conflitos. Então, quando há conflitos de interesse, né, conflitos familiares, conflitos até de violência, acordos, né, questões de herança, então você tem que realmente ter um legislador, né, alguém para arbitrar aí o que é de comum acordo para a sociedade, para o bem comum. Isso a gente falando nos dias atuais, né? Quando a gente olha aí para a palavra, a gente entende que esse bem comum, na verdade, era a adoração ao nosso Deus, né? O Deus de Israel, era a forma que eles tinham de trazer isso, né? E aí, pastor Vitor, nos ajude aqui agora, né? Trazendo aí um paralelo profético, né? O que é que a gente pode dizer aqui? Porque juiz, né? Todo mundo tem um pouco aí, né? Então, como é que a gente pode trazer aí essa parte profética, né? Entendemos que nós não podemos estar julgando as pessoas, né? Nós temos que amar as pessoas e dentro daquilo dali buscar o que Deus tem para aquela vida, né? Então, como é que a gente pode trazer um paralelo profético aqui, importante, né? Diante do que a gente viu aqui, os conflitos e Amém. Dentro da profecia. É interessante aqui, né, nós observarmos os 2 momentos da palavra. Nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento. E nós vamos ver uma mudança um pouco na forma de julgar. Porque nós vamos observar no Velho Testamento que o juiz ali, como foi o caso de Moisés, como foi o caso de vários juízes no período dos juízes, também no período dos reis, havia ali um julgamento onde os juízes eles julgavam tanto questões materiais quanto questões espirituais. Então tudo ficava debaixo desse julgamento ali daqueles homens que eram levantados. Só que quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus ele se nega a julgar uma causa de uma pessoa que ela era uma disputa terrena. Numa parábola não, um homem ele pediu a Jesus para julgar a disputa dele de herança com o seu irmão. E o Senhor Jesus ele diz assim: quem me pôs como juiz? Só que nós vamos observar agora a ação do Senhor Jesus em outro momento, porque agora no Novo Testamento ele deixou as leis terrenas para os juízes, homens, julgarem, mas agora ele fala de outra coisa, de um plano profético, da salvação do homem, né? E aí é onde nós vamos encontrar de forma mais específica a ação do justo juiz, né? Muito Porque bom. nas questões terrenas são terrenas,
são materiais. E nós vemos que quando Jesus ele veio, ele separou as coisas terrenas das coisas espirituais. Nós vamos ver esse exemplo, né? E aí nós entramos no aspecto mais espiritual no Novo Testamento. E aí nós vamos observar alguns julgamentos, né? E quando a gente fala do Novo Testamento, você vai ter aí também o acréscimo de algumas figuras. Lá atrás, as disputas de terra, elas não necessitavam de advogado. Cada um fazia a sua própria defesa. Né? E nas questões espirituais, normalmente você não vai ver o homem fazendo a defesa, porque nas questões espirituais os profetas eles já eram usados pelo Senhor, o Senhor já revelava tudo que acontecia, e tudo que acontecia já era ciência de um Deus que é onisciente, né? Glória a Deus. No Novo Testamento, e aí o Senhor Jesus ele deixa as coisas terrenas para o homem julgar, e ele passa a julgar as coisas espirituais. E aí é onde entra a nossa grande bênção. Por quê? Porque nós vamos observar que entra agora a figura do juiz, a figura do acusador, nós sabemos quem é o acusador, e entra a figura do advogado. E aí é quando vira uma bênção para o homem. Por quê? Porque o acusador ele está aí. Só que nós temos o juiz e nós temos um advogado. Glória a Deus. O justo juiz, né, que julga a causa, mas nós vamos ver um advogado que não perde nenhuma causa. E nós vamos observar que no aspecto espiritual, nós vamos observar que tem tudo para o homem ser condenado, que o homem de fato ele é digno da condenação, mas que Jesus ele ganha essa causa para o homem. Amém. E como é que ele ganha essa causa? Através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Como é o exemplo da mulher adúltera. Segundo a lei, ela era digna de morte. Ela seria apedrejada. Mas entrou o advogado. E Jesus ele pergunta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos foram embora e Jesus pergunta: aonde está os teus acusadores? Ela diz: ninguém te condenou? Aí ela diz: não. E ele diz: nem eu também te condeno. Nós vamos observar aqui que Jesus ele era o juiz e o advogado. Porque quando se fala de salvação, o Senhor faz tudo para salvar o homem. Todo o recurso, né? Nas questões materiais isso não seria possível, porque era como se o juiz ali ele estava em benefício de alguém, né? O juiz ele está ligado ao advogado, então isso não pode, tem que ser independente. Só que quando fala de salvação, o desejo de Deus de salvar o homem ele é tão grande que ele é o juiz e ele é o advogado. O Senhor ele julga, mas ele também já providenciou o advogado que tem o argumento certo e infalível, que é o sangue de Jesus. É o argumento que esse advogado faz com que esse advogado, que é Jesus, nunca perca uma causa. Muito então, bom. O ladrão da cruz, ele já estava ali condenado fisicamente, mas quando ele encontra com Jesus, né, e ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor de imediato julga a causa dele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o que isso quer dizer? A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, ou seja, todo homem é digno de morte, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. O advogado, ele criou, né, o argumento para que nós não sejamos condenados, mas sejamos salvos. Muito e o bom. juiz, né, que o juiz é a palavra final, né? E qual é a palavra final? A palavra final é: se crê, aquele que crê está salvo, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se você quiser ser salvo, nós temos um advogado, nós temos o juiz que está do nosso lado.
Muito bom, Vitor. E é interessante o que o pastor Vitor está falando, porque os discípulos sempre quiseram que o Senhor julgasse, né? Me veio a memória aqui na hora que você estava falando, quando eles vêm lá, é lícito pagar imposto, né? E o Senhor sempre dando uma palavra, né, de separação. Olha, a gente está tratando aqui o que é espiritual. O que é que você está vendo na esfinge? Não, eu estou vendo César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, fica bem claro que o Senhor estabelece realmente algo profético, espiritual, né, para a vida do homem, e é a preocupação do homem, né, a salvação da nossa alma, né, daquilo que é eterno, que veio de Deus, né, e vai voltar para Deus, mas que Ele quer que nós estejamos próximo dele para que possamos ser salvos, né? Amém. Muito bom, pastores. Estamos aqui, né, finalizando essa série desse programa aqui, Profissões Bíblicas. Queria deixar o meu muito obrigado ao pastor Vitor, pastor Jadson. Amém, pastor. Uma alegria estar aqui com o pastor Salomão, o pastor Vitor e também os irmãos. Uma alegria estar esse período com os irmãos. Amém. Uma grande bênção, um grande momento de aprendizado. Sempre que nos reunimos para falar da palavra do Senhor, o Senhor sempre nos ensina, né? Amém. Então, um momento de alegria e de aprendizado. Isso aí. Nós encerramos aqui, e a você que nos acompanhou ao longo dessa série, né? Nosso Profissões Bíblicas vai encerrar, mas não vai desaparecer, né? Então você pode acessar lá no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Vai estar lá toda a série de todos os programas que nós gravamos aqui, todas as profissões, e foi muito bom estar com você, né? Espero ter edificado esse conteúdo, edificado a sua vida, e se edificou, compartilhe, comente, continue a enviar para várias pessoas, aqueles que necessitam, e que nós sejamos aí guiados pela mão do Senhor. Amém? Agradecido a vocês e a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.